Pronto, galera, voltamos à nossa segunda aula de tabela periódica e agora a tabela periódica atual. A gente viu que no século XIX, em 1869, Mendeleev criou a tabela periódica. Mas ela foi estruturada em ordem crescente de número de massa e apresentava alguns defeitos, apesar de sua previsão de qual elemento, qual propriedade, onde ela ia estar, como ia acontecer. Então ela foi aceita, mas tinha algumas falhas. Quem corrigiu essas falhas? Cara, fantasticamente, foi um jovem cientista, um jovem aluno de química inglês, chamado Moseley, que estava terminando a sua graduação. E o seu trabalho de graduação foi justamente propor uma nova organização para os elementos, baseado no que Mendeleev havia falado, só que não em ordem crescente de número atômico, ou de número de massa, mas e sim no número atômico. Beleza? O que é o número atômico? Gente, número atômico é a quantidade de prótons dentro do núcleo. Então, professor, peraí, já havia sido descoberto que o átomo não era maciço? Já. Rutherford já tinha feito aquele experimento da partícula alfa na lâmina de ouro, já tinha passado, já tinha falado que o átomo, a maior parte da matéria é feita por espaço vazio, que tinha um pequeno aglomerado de matéria denso, onde a gente tinha o quê? Cargas positivas. Já tinha se evoluído, esse modelo já tinha sido evoluído. Para quê? Cara, 1911 isso aqui, que ele vai propor isso. Então ele já tinha evoluído para que no núcleo também tinha nêutrons. Chadwick, aluno de Rutherford, tinha descoberto isso. Legal? Para que serve um nêutron? Para evitar a repulsão entre os prótons no núcleo. E isso vai dar um número de massa. O número de massa, então, que dava erro anteriormente, agora foi consertado, foi bem estimado, foi melhorado. E foi visto que os elementos e suas propriedades estavam relacionados com um número atômico. Que cada elemento químico possuía um número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que o identificavam. Então, por exemplo, se eu tenho dois elementos químicos quaisquer, dois átomos quaisquer, o átomo A, de número atômico 20, e o átomo B, também de número atômico 20. O que isso quer dizer? Que os dois vão representar o elemento cálcio. Por quê? O cálcio, o elemento cálcio, tem como característica ter 20 prótons no núcleo. Então, cada elemento químico era representado por um número atômico característico. Então, mesmo que eu tivesse átomos diferentes, se esses átomos diferentes tivessem o mesmo número de massa, eles iam representar o mesmo elemento químico. Então, o elemento químico e suas propriedades estavam relacionados com o número de massa. Sabendo disso, Moseley propôs fazer a organização dos elementos químicos de acordo com a ordem crescente de número atômico. Feito? Cara, ele não sabia o que fazer com o elemento 1. O elemento 1 é o hidrogênio, número atômico 1. Ah, muito importante. Você lembra a representação do cálcio que eu fiz aqui? 20. Ele tem um número de massa 40. Então veja só, isso aqui é número que fica aqui em cima, número de massa, e aqui embaixo número atômico. Número atômico, quantidade de prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons. A igual a Z mais N. Legal? Antes, toda a classificação era feita pelo número de massa, estimado erroneamente. Agora, a gente tem as propriedades dos elementos, como pelo número atômico. Cada elemento químico, número atômico. Como é que vai vir esse cálcio dentro da tabela periódica? Você sabe que na tabela periódica vem um quadradinho. Cálcio. Símbolo do elemento. E onde é que vai estar o número atômico? Diferente da representação fora da tabela periódica. Dentro da tabela periódica, o número atômico vem aqui em cima, 20. Por quê?
Porque na tabela periódica eu vou colocar os elementos de acordo com o quê? Ordem crescente de número de massa. E aqui embaixo vai vir 40,00231. Olha aí a tabela periódica que eu acabei de te mandar. Olha aí o link da tabela periódica que eu acabei de te mandar. Dá pausa no vídeo aqui, clica no link que eu te mandei e vai lá dar uma olhada na tabela periódica. Olha no quadradinho. Olhou? Voltou? Então veja bem. Por que tem esse número aqui grandão? Porque esse número grandão é a média ponderada das massas dos isótopos de cálcio. Caraca, hein, professor? Média ponderada da massa dos isótopos. Chuchu, 20, 40, e eu tenho aqui, ó, 20, 41. Legal? Posso ter mais uma também, o cálcio, 20, número de massa 42. Só que esse aparece 97% na natureza, esse aparece 2% na natureza e esse 1% na natureza. A gente vai fazer a média ponderada para chegar nesse valor de 40,000. Lembra da aula de matemática? Então, média ponderada como faz, galera? Cara, para saber então a massa atômica desse cara, a gente vai fazer o seguinte: 40 vezes a sua porcentagem, mais, acompanhe o raciocínio, 41 vezes sua porcentagem, mais 42 vezes sua porcentagem. Tudo isso dividido por quantos por cento? 100%. E isso é uma média ponderada. Se você for calcular isso, você vai ver que vai estar mais próximo do 40 do que do 42. Então vai dar 40,0 alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. E é esse 40,0 alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, que vai estar aqui, ó, 40,078. Olhou na sua tabela? Lindo. Então, cara, quando cair exercício disso, com isótopos e médias, você já sabe fazer e já sabe qual é esse número que fica aqui embaixo na tabela periódica, que é o contrário da representação quando vem fora. Vem fora, número atômico, número de massa. Vem dentro, número atômico, número de massa. Legal? Em cima, embaixo, embaixo, em cima. Em cima, embaixo, embaixo, em cima. Fácil de saber, fácil de lembrar. Feito isso, eu quero saber, professor, como é que Moseley fez isso? Cara, Moseley, eu te falei, ele fez isso na graduação. Imagina o que ele fez no mestrado e no doutorado. Sabe o que ele fez? Nada. Ele foi para a Primeira Guerra Mundial e ó, morreu. Ele foi defender a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, lá na trincheira, pá, 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 pá. Foi brincar, né? Foi dar brincadeira, ó, morreu. Beleza? Morreu. Aí, e não foi de gripe espanhola, que gripe espanhola foi em 1918, doença que se desenvolveu nas trincheiras das guerras, da Primeira Guerra, vinda com soldados americanos. E eu te deixo uma pergunta histórica: por que se chama gripe espanhola? Ah, porque a doença veio da Espanha? Não, não veio da Espanha não. Eu quero que você estude e pesquise. Por que se chama gripe espanhola, se não é uma gripe que veio da Espanha, meu amigo? Mas vamos sair da guerra e voltar para a tabela. Porque Moseley só fez isso, e fez muito bem. Então ele pegou os elementos e foi organizando em ordem crescente de número, muito bem, de número atômico, e organizou em 18 famílias. As famílias ou grupos, como proposto por Mendeleev, eram as colunas que apagam. Não, são as colunas verticais, amiguinhos. Então aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, não é jogo do bicho não, coluna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 e 18. São as famílias que antigamente eram chamadas de famílias dos representativos e família do que, galera? Dos elementos de transição. Essa aqui era chamada de família. Quais eram as famílias representativas? Eram essas aqui: família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Por que eram chamadas família A? Representativos. Porque foram os primeiros elementos que a gente foi organizando e achando as famílias deles. Lítio, berílio, olha só, lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, boro, número atômico 5, carbono, número atômico 6. Então, essa parte aqui do meio não existia. Essa parte aqui do meio não existia. Família 1, família 2, e esses elementos existem muito, em grande quantidade, na natureza, na atmosfera, no solo, na água. Beleza? Então são os principais elementos que nós temos aqui, os elementos representativos. Então ele ficou assim, ó: lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Depois veio sódio, número atômico 11, que tinha as mesmas propriedades do lítio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro, o argônio, o potássio, o cálcio, e agora vem o escandinávio. Só que o escandinávio não vai ter as propriedades do boro e do alumínio, como a gente já viu em Mendeleev. Quem vem depois do boro e alumínio é o galho, com as mesmas propriedades. O escandinávio, número atômico 21, não tinha propriedade de ninguém dessas 8 que a gente tinha colocado, que são os representativos. Então ele abriu uma coluna do meio. Abriu uma coluna. Escandinávio. Titânio. Poxa, então será que o titânio agora entra aqui embaixo do boro e do alumínio? Não. Tem propriedade de alguém? Não. Então abre uma nova coluna. Vanádio, cromo, manganês, ferro. Foi abrindo coluna. Cobalto, níquel, cobre, zinco. Chegamos no galho. Galho, germânio, arsênio, selênio, bromo, criptônio, rubídio, estrôncio, ítrio, zircônio, nióbio, molibdênio, tecnécio, rutênio, ródio, paládio, prata, cádmio, índio, e foi indo. Legal? Xenônio, olha que lindo. E ele abriu essa parte aqui do meio da tabela e suas famílias. Lembra que todo mundo, um debaixo do outro, tem propriedades semelhantes. Então essa família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 foi uma família que foi sendo criada. Abriu depois dessas 8 primeiras. Então foram chamados de elementos de transição. Legal? Transição. Família B foi chamada de família B. B. Não é Big Brother Brasil. É família B. Porque continua ainda um monte de B. B e B. Cara, que número? Os elementos que possuem propriedades bem próximas dos elementos representativos foram os elementos chamados da família 1B e 2B. Que família é essa? Essa aqui, ó. 1B e 2B. Aqui nesse canto. 1B e 2B. Olha na sua tabela. Bem próximo do galho. Família. Então a família 11 e 12 antigamente era chamada de família 1B e 2B. E aqui volta 3B. Vou colocar aqui, ó. 1B e 2B.
E aqui vem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e, amor, A8B. Aqui é B também, por isso está faltando um. 1B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e a 8B. Eram 8 colunas com 8B, com propriedades bem próximas. E eles agruparam todos. Era a coluna 8, que é a coluna do ferro, do cobalto e do níquel. Então essas 3 colunas ficaram agrupadas antigamente na 8B. Por que mudou direto, professor, agora do 1 ao 18, e eu tenho que saber tudo isso direto do 1 ao 18? Meu amigo, porque aqui no Ocidente, representativo é família A. Elemento de transição, transição família B. No Oriente era o contrário. E como é que a gente pode ter uma organização única para nomenclaturas diferentes? Isso não é possível. Isso não existe. Se isso não existe, aí o PAC, aquele órgão que regula tudo, até seu nome, normatizou. Então acaba com isso de A e B. Vamos direto do 1 ao 18. Então é direto do 1 ao 18 no mundo inteiro. E ele conseguiu colocar todos esses elementos dentro dessas famílias. Legal? E conseguiu organizar em colunas verticais. Em quantas colunas? Em 7 colunas, chamadas de períodos. Então existem as famílias, onde nós temos os elementos representativos e os de transição, a antiga família A e a antiga família B, hoje direto de 1 a 18, e os períodos. Legal? Onde os períodos são as famílias horizontais e as famílias são as colunas verticais. Então aqui, ó, família dos metais alcalinos, família 1, metais alcalinos. Legal? Família 2, alcalino terrosos. Família 16 tem um nome especial, dos calcogênios. A família 17, família dos halogênios. E a família 18, dos gases nobres. Por que gases nobres? Por quê? Por quê? Porque eles não têm tendência em reagir com ninguém. Eles já são eletricamente estáveis, eletronicamente eles já são estáveis. Como nós vamos estudar de acordo com a regra do quinteto, eles já têm 8 elétrons na última camada. Tá claro isso, amigão? Massa! Muito bom. Então vamos seguir a brincadeira. Vamos seguir a nossa brincadeira. Repara aqui, que a gente tem aqui césio, número atômico 55, é metal alcalino, o bário, alcalino terroso, e a gente chega no lantânio, que tem as mesmas propriedades do escandinávio e do hidro, número atômico 57. O elemento de número atômico 58 é o cério. O cério, então, deveria ter as mesmas propriedades do titânio e do zircônio. Mas não! Lógico que não, para que facilitar? O cério vai ter as mesmas propriedades do escandinávio e do hidro. Então lembra aquela brincadeira de organizar a cartinha que eu estava te contando?
Então vem cá, coloquei a cartinha do lantânio aqui, eu vou botar a cartinha do sério aqui. Depois do sério vem o praseodímio, número atômico 59. Será que tem as mesmas propriedades do titânio e do zircônio? Não! Tem as propriedades de quem? Do escandinavo e do ítrio. Então vai acumulando. Meu querido, do número atômico 57, que é o lantânio, até o lutécio, número atômico 51, então 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 64, 65, 6, 67, 68, 69, 70, 71, todos esses elementos têm a mesma propriedade do escandinavo e do ítrio, da família 3. Então tem que estar onde? Tem que estar na família 3. Não são as mesmas, são propriedades semelhantes. Da família 3. Então, cara, essa tabela é tridimensional, meu brother. Ela não é uma coisa assim, chapada como a gente vê aqui, não. Essa bagaça é evolutiva. Aí a gente ainda vai ver isso aqui em 3D, cara. Ainda quero ver a época que a gente vai botar o óculosinho aqui, ó, e ver essa parada em 3D. Olha que massa. Isso aqui é uma gavetinha, meu povo, que tem todos esses elementos aqui, ó. Do período 6 e da família 3. É a série dos lantanídeos. A mesma coisa acontece quando a gente chega no actínio, depois do França e do rádio. Do actínio até o laurêncio, número atômico 103, todos os elementos têm as mesmas propriedades do escandinávio, do ítrio e da série dos lantanídeos. É chamada série dos actinídeos. Uma vez eu perguntei isso aqui em prova, qual o nome da série que fica no 7º período, família 3? É a série do quê? Aí o cara colocou a série dos actívias. Não, meu querido, não coloca a série dos actívias, muito menos série dos aracnídeos. Por favor, é série dos actínios. 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 Todos esses elementos estão na família 3, período 6 e 7. 6, série dos lantanídeos, 7, série dos actínios. Tudo bem? Ou dos actinídeos. Também pode. Por isso que nem confunde com aracnídeo. Mas não tem nada a ver. Beleza? Não vai sair daqui o Homem-Aranha, não. Se liga. Tudo bem? Hoje nós temos essa tabela periódica completa até o elemento de número de massa 118. Cara, quando eu comecei a estudar essa brincadeira toda, ela parava por aqui, ó. Parava por aqui no rácio, elemento de número 106. Esses elementos aqui são elementos sintéticos criados pelo homem, onde a existência desses dois últimos aqui foram existências de apenas 2, 3, 4 milissegundos em acelerador de partícula. Mas existem, foram criados. Então eles estão aqui representados na tabela periódica. A tabela periódica, ela é tão fenomenal que depois que você faz essa organização, legal? De família e período, a gente consegue dividir a tabela em elementos, tá? Metais, que são esses que estão aqui. Você vai ver semimetais e ametais. Cara, a IUPAC usa já a classificação de metais e ametais. Metais aqui desse lado, ametais para esse. Tanto é que os gases nobres estão nos ametais. Professor, e os semimetais? Os semimetais, boro, silício, germânio, astato, antimônio, telúrio e arsênio e astato, que estão aqui como semimetais, ainda é uma classificação que a Sociedade Brasileira de Química usa. Mas a Sociedade Internacional de Química agora só está usando o quê? Metais e ametais. Tanto é que o germânio está dentro dos metais. Tanto é que o galho e o germânio estão dentro dos metais. Se liga, pessoal. Beleza? Ah, e aí, o que vai acontecer quando eu for para o vestibular? O que eu vou ter que seguir? Cara, metais e ametais. Se liga nisso. Tudo bem? Se liga nisso. Metais e ametais.
Hoje em dia a gente não está mais fazendo pergunta se o silício é semimetal. Não, cara, o silício aqui, ele muitas vezes vai estar fazendo os mesmos tipos de ligação do que o carbono. Tanto é que a base no planeta Terra poderia ter sido a vida, a base, os compostos orgânicos, a base de silício. Mas não, foi de carbono. Uma questão evolutiva apenas. Mas as propriedades de ligação são iguais. Legal? Então vamos nessa. Metais para um canto, a metais para o outro. Aí quando alguém ensina semimetais, deixa quieto. Deixa quieto, que é o que a gente vai aprender. Então é assim que você tem que enxergar a tabela periódica, bicho. É assim que você tem que enxergar a tabela periódica. Tem mais assunto da tabela periódica? Tem. E a gente vai ver na quinta-feira. Beleza? Na quinta-feira a gente vai ver distribuição eletrônica e como pelo número atômico, fazendo a distribuição, eu encaixo aqui. Fazendo isso, a gente já pode ir para a ligação, que é o assunto da nossa próxima semana. Então, para hoje, dá uma olhada no histórico da tabela e na identificação dos elementos da tabela. Ok? Vamos lá, façam os exercícios da pré-aula, conto com vocês. Um grande beijo no coração e até quinta-feira. Mua!